Olá, dando continuidade aos nossos estudos para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, vamos hoje conversar um pouquinho sobre o edital do 46º exame. O edital já foi lançado e as inscrições já estão abertas. O que nós temos de informações no edital que são importantes para vocês é a data da primeira prova, que é a prova objetiva, certo? Ela acontecerá no dia 3 de maio de 2026. E o resultado preliminar dessa fase vai ser no dia 20 de maio. Até a segunda fase, a gente vai ter aí mais ou menos uns 30 dias de preparação. Só que aí eu não preciso esperar necessariamente sair um resultado preliminar se eu já souber que a minha pontuação foi acima do necessário para poder passar para a segunda fase. Por quê? Porque uma semana sem estudo para a segunda fase é uma semana perdida. E isso a gente não quer que aconteça com vocês. O que é importante e interessante que vocês façam? Nessa semana que vocês estão aguardando, vocês já irem preparando e montando o material de vocês para a segunda fase. Na segunda fase da prova da OAB em Direito do Trabalho, vocês têm que se atentar a algumas informações que são extremamente importantes, que estão lá, inclusive listadas no edital. Que aí são algumas dicas que a gente vai passar para vocês. Que é da seguinte forma: professora, como é que eu começo a fazer a minha prova de segunda fase? Em que pese o edital dizer que vocês devem começar pela prova prático-profissional, eu sempre oriento aos meus alunos que iniciem a prova pelas questões. Por quê? Deve ser iniciado pelas questões, porque aí vocês não vão perder precioso tempo de prova procurando as informações da prova prático-profissional, que é uma prova que demanda muito mais tempo de preparação, de procura de teses jurídicas e tudo. E aí o que é que vocês devem fazer? Passa diretamente para as questões discursivas. Cada questão discursiva você deve responder no máximo em 15 minutos, certo? E aí se atentando ali, o que é que o enunciado da situação, problema que está sendo proposto para vocês está indicando, certo? E aí vocês vão responder diante do texto que foi colocado para vocês, de acordo com o contexto, que a prova está pedindo. Como é que vocês devem fazer as respostas dessa prova? Vocês devem observar lá qual é o número da questão que vocês têm para responder e devem indicar no espelho da sua resposta, que é a prova que vai ser corrigida, a letra que você está respondendo. Por quê? Se é letra A, se é letra B. Porque no próprio edital da FGV vem lá indicando que caso você não indique a letra que você está respondendo a questão, qual é a letra daquela questão, você vai ter a sua questão zerada. Vocês têm que se atentar também que o edital vem falando que vocês vão ter só 1,25 por questão. E aí vocês podem perguntar: professora, mas como é que é dividido esse 1,25 por questão? Geralmente cada questão vale 0,65. Cada linha, cada letra da questão vale 0,65. E como é que é essa indicação da pontuação por letra na questão discursiva? Essa indicação, a FGV sempre vai pedir a vocês que vocês solucionem a situação-problema que eles estão propondo pelo enunciado, Então, lá como a gente indica, vocês sempre devem colocar no caso proposto, no caso solicitado, para poder resolver primeiro o caso. Ele já deu o enunciado, ele quer a solução do caso concreto, certo? E depois vocês transcrevem o artigo, ou até mesmo só mencionam, porque muitas das vezes a gente orienta que vocês transcrevam o artigo e sempre abram a CLT de vocês para confirmar que aquele artigo e o que é que ele diz. Porque quando você vai ler o enunciado lá, às vezes os alunos eles se atrapalham com a questão da informação. Às vezes a FGV quer única e exclusivamente, como ela é muito legalista, ela quer única e exclusivamente que você responda, mas você não pode só transcrever o artigo, você tem que escrever realmente o instituto jurídico daquela situação, problema que ela está cobrando, certo? Porque também a gente orienta que vocês comecem pelas questões discursivas, porque quando vocês iniciam pelas questões discursivas, vocês estão garantindo pelo menos 50% da sua prova. Tá? Porque não adianta eu fazer a peça prática profissional, que vale só 50% da prova, quando o edital lá me diz que eu só vou ser aprovado se eu tiver nota 6.
Então, se a peça prática profissional só vale 5 e as questões valem 5, é muito mais inteligente e estratégico da minha parte se eu começar a responder a prova pelas questões, porque eu já garanto que eu vou pontuar nas questões e depois eu vou fazer uma pontuação na prova prática profissional. Quando houver a soma dessas notas, com certeza eu vou ser aprovado na segunda fase da prova da OAB. Tá? O que é que também a gente orienta? Que vocês tenham cuidado com relação à limitação de linhas. Na peça prática profissional vem lá 150 linhas para que vocês respondam, façam a petição de vocês, certo? Seja ela uma reclamação trabalhista, uma contestação, uma exceção de incompetência, um recurso ordinário, um recurso de revista, seja qual for a petição que for indicada na peça prática profissional. Certo? Vocês só podem responder em 150 linhas, então vocês têm que se atentar com relação ao tempo de prova, cronometrar, a questão de responder de uma forma organizada. Por quê? O que vocês têm que se atentar é que vocês têm que facilitar a vida do examinador. Você acha que quando ele pega uma prova bagunçada, uma prova organizada e limpa, qual é que ele vai corrigir melhor e mais fácil? Vejam, no universo de milhares de pessoas, é muito difícil. Quando o examinador está lá corrigindo, ele vai pontuar melhor as provas que ele tiver mais facilidade na correção. Então você tem que deixar a sua peça sempre bem estruturada e organizada. Mas isso a gente vai explicar a vocês e vai ensinar a vocês aqui nesse canal. Então, para mais informações, vocês já podem se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, tá? E dar também o seu like. Qual é a outra informação que vocês devem se atentar também com relação ao edital da 46ª Prova Prática Profissional da OAB? A gente tem lá a indicação dos materiais que são permitidos de utilização, certo? Então, quando a gente for fazer a marcação, quando vocês forem fazer a marcação de vocês, do vadimédico, referente à CLT de vocês, vocês não podem estruturar nenhuma petição, porque o edital veda expressamente a estruturação de peças processuais, certo? Então, eu não posso marcar com uma cor única e exclusiva todos os artigos de exceção de incompetência, uma cor única e exclusiva todos os artigos que estruturariam um recurso de revista, uma cor exclusiva, todos os artigos que estruturariam um recurso ordinário. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, então eu não posso fazer marcação no meu vadimédico, na minha CLT? Não, pode ser feito sim, só que tem uma forma estratégica de ser feito que não viole o edital. Então vocês precisam se atinar, ter cuidado com relação a essa forma estratégica que aí a gente também vai ensinar a vocês aqui, tá? Quais são os materiais que são permitidos? Vocês podem utilizar o vadimédico, mas sem remissões. Vocês podem utilizar uma CLT, mas sem remissões a artigos de lei. Não pode levar papéis escritos, impressos, certo? Não pode escrever também no vadimédico de vocês, na CLT de vocês, notas que vocês, para fazer uma remissão a algum artigo. Isso é vedado pelo edital do 46º exame da OAB. Mas aí vocês ainda têm uma possibilidade ainda também de fazer a separação dos códigos por clipe, tá? E aí a gente vai ensinar a vocês a estruturarem essa marcação. Como é que funciona essa marcação? Vocês podem fazer a marcação com uma cor específica com relação a direito material do trabalho e outra coisa específica em relação a direito processual do trabalho. Vocês podem terminar, mas professora, mas assim eu não vou estar estruturando. Não, você não vai estar estruturando, você vai estar fazendo só a indicação dos artigos que são mais cobrados e que você vai precisar utilizar, mas não necessariamente estruturando uma peça processual, que é isso que é vedado pelo edital, tá? Também pode haver essa separação por cores de clipes, o que fica muito mais fácil de vocês manusearem e procurarem as informações. Agora, uma coisa é certa, vocês não vão poder deixar de aprender a manusear o material de vocês para o dia da prova. Por quê? Porque isso é de extrema importância na hora de ganhar tempo de prova. Vejam, o que vocês mais precisam se ater e se preocupar é com a gestão do tempo de prova, com a organização da sua prova. Então, vocês vão precisar realmente aprender a manusear e a saber onde encontrar as informações da forma mais simples possível com relação ao seu material,
Também não é permitido pelo edital informações de transcrição de informativos. Então, eu não posso levar um material que tem informações de informativos do TST. Eu também não posso levar um material que tenha a transcrição de doutrina, tá? Então, esses materiais são plenamente vedados. Por isso que muitas das vezes, a gente indica que vocês levem ou uma CLT, certo? A qual não pode ser comentada, tá? Ela tem que ser uma CLT que só tenha realmente a legislação, ou o VADMEC, que lá vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam. O que vocês precisam efetivamente aprender é só manusear e da melhor forma possível, porque lá vão ter todas as informações. Se vocês querem mais vídeos como esses, para mais dicas, se inscreve no canal, já dá o seu like e nos segue para os próximos conteúdos.